Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. No momento em que eu publico esse vídeo aqui na plataforma, nós somos mais de 47.900 pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos analisar uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a criação via município do advogado assistencialista. A gente vai tentar encontrar aqui onde esse advogado assistencialista se enquadra na estrutura municipal. E nós vamos analisar se esse advogado assistencialista não seria uma espécie de defensor público municipal. Preste atenção porque a discussão no Supremo Tribunal Federal é muito importante e pode cair nos concursos da advocacia pública, embora seja um tema atinente à defensoria, a prestação de assistência jurídica a pessoas hipossuficientes, mas pode cair nos concursos de procuradoria, porque esse advogado assistencialista ele fica meio no limbo, nem na defensoria, nem na procuradoria. A gente precisa analisar exatamente como isso se dá. O Supremo decidiu isso na DPF 279, é uma matéria de direito constitucional, a figura do advogado assistencialista municipal, e aí, obviamente, a gente vai tratar sobre procuradoria municipal e também sobre defensoria pública. Muito bem. A pergunta mais intrigante advinda desse julgado é se o município poderia criar a figura do defensor público municipal. Por quê? No momento em que o município cria a figura de um advogado assistencialista que presta assessoramento jurídico, assistência jurídica, tanto via consultoria quanto no ajuizamento de ações para pessoas hipossuficientes, obviamente que essa atribuição, todo mundo sabe, é uma atribuição constitucional atinente aos defensores públicos. Então vamos ver qual solução o Supremo deu para essa celeuma. Bom, o caso fático é esse. O município cria um advogado que vai prestar assessoramento jurídico, assistência jurídica, tanto na consulta quanto no ajuizamento de ações para as pessoas de baixa renda, para as pessoas hipossuficientes. Então, esse advogado é um defensor público municipal? Bom, antes da gente analisar o que o Supremo decidiu, veja o que diz o artigo 134 da Constituição Federal quando faz a previsão constitucional da instituição Defensoria Pública. O artigo 134 diz assim: a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, citado no artigo 134 da Constituição Federal, é o que diz assim, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Primeiro chama a atenção o fato de que quando a Constituição diz que é obrigação do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, esse Estado aqui não é só União, não são apenas os Estados-membros, é União, Estados-membros e município. Esse Estado aqui é Estado-gênero no sentido de dizer que compete a todos os entes federados prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Mas enquanto instituição, a Defensoria Pública está presente em todo o território nacional, como Defensoria Pública da União e também as Defensorias Públicas de Estados. O que importa perceber é que nessa organização não existe a figura da Defensoria Pública Municipal. Assim como não existe a figura do promotor municipal, assim como não existe a figura do juiz municipal. A nível municipal, falando em função essencial à justiça, nós temos a figura do procurador municipal, mas não há Ministério Público Municipal, não há Defensoria Pública Municipal, mas há Procuradoria Municipal. Então, a nível municipal, não temos MP, não temos defensor. Não significa dizer que não existe defensoria atuando nos municípios, assim como também não significa dizer que não existe o Ministério Público Estadual atuando nos municípios. A verdade é que, enquanto órgão, não existe
magistratura municipal, não existe defensoria municipal, não existe promotor municipal. Enquanto função essencial à justiça, Ministério Público, Defensoria e Advocacia Pública, existe a figura do procurador municipal. Mas não há, institucionalmente falando, a figura da Defensoria Pública Municipal. O artigo 134 da Constituição que a gente acabou de estudar diz no parágrafo 1º o seguinte: lei complementar organizará a Defensoria Pública da União, a DPU, a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e prescreverá normas gerais para a organização das defensorias nos estados. Então, o artigo 134 não faz previsão em nenhum momento da figura, enquanto instituição, da Defensoria Pública Municipal, de forma que ela não existe. Nós temos a atuação dos defensores públicos estaduais e, obviamente, que esses defensores atuam na via municipal, mas a verdade é que, infelizmente, a defensoria não se faz presente em todos os municípios do país de forma eficaz. As razões pelas quais isso acontece são razões estruturais. Obviamente que os defensores públicos estaduais eles atuam com jurisdição nos municípios, mas por uma questão estrutural é impossível atender todos os municípios de forma eficaz. Pensando nisso, alguns municípios criaram a figura do advogado assistencialista, e é interessante que em alguns concursos de município existe o cargo de procurador e existe o cargo de advogado, e as atribuições são diferentes. O cargo de procurador é para representar judicial e extrajudicialmente o município, e o cargo de advogado é para prestar advocacia assistencialista, ou seja, assistência jurídica para pessoas de baixa renda. Então, esse advogado criado pelo município, figura criada pelo município, é um servidor municipal que presta serviço de assistência jurídica à população de baixa renda. E qual é o problema aqui? O problema é que um cargo criado para prestar assessoramento jurídico, assistência jurídica a pessoas de baixa renda, na verdade essa é uma atribuição da Defensoria nos termos do que vimos aqui no artigo 134 da Constituição Federal. A pergunta é, o município poderia então criar esse cargo? Essa figura, esse servidor não seria uma espécie velada de defensor público municipal? Essa é a pergunta que foi levada ao Supremo, o questionamento que foi levado ao Supremo via arguição de descumprimento de preceito fundamental, via Ministério Público Federal, via Procurador-Geral da República. Bom, nesse caso, não foi assim que entendeu o Supremo Tribunal Federal, eu adianto aqui para você a resposta. Mas tá, o município criou o cargo do advogado assistencialista. Ele fez isso com base em quê? O que fez o município? O artigo 30 da Constituição Federal diz assim, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte público que tem caráter assistencial. Então veja que o município legisla sobre questões de interesse local e ele pode suplementar legislação federal e estadual no que couber. Então guarde aqui as informações do artigo 30. O artigo 23, inciso 10 da Constituição diz assim: é competência comum da União dos Estados e dos municípios, Estados DF e municípios, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo integração social dos setores desfavorecidos. Então, se você somar efetivamente o que diz aqui a Constituição Federal no artigo 23, inciso 10, sendo competência comum de União, Estado, DF e municípios, combater as causas da pobreza, e se você soma com o artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, o Supremo Tribunal Federal chegou à seguinte conclusão: os municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. O Supremo disse que a figura do advogado assistencialista municipal, nesse caso, não viola as garantias da Defensoria Pública, não usurpa, no caso, a atribuição da União Federal para organizar a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e, via lei complementar, estabelecer as regras gerais de organização das Defensorias Públicas de Estado, não viola o Pacto Federativo, como entendeu o Procurador-Geral da República no momento em que ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ora analisada. O advogado assistencialista, ele vai prestar assistência jurídica, ele vai prestar consultoria, ele vai ajuizar ações para populações de baixa renda e ele vai fazer isso ao lado da defensoria. Ele não substitui a defensoria.
No caso específico, a população de baixa renda pode se dirigir à defensoria e pode se dirigir a esse advogado assistencialista para que ela tenha efetivamente a capacidade de levar seus problemas a um profissional do direito que vai resolvê-los sem cobrar por isso, seja ele defensor, seja ele advogado assistencialista. Esse advogado assistencialista é servidor do município. Então, esse advogado assistencialista, no entender do Supremo Tribunal Federal, não é um procurador, ele não é membro da advocacia pública, ele também não é um defensor, nós vimos que não existe defensoria pública municipal, ele apenas atende a população prestando assistência jurídica em termos de consultoria e ajuizamento de ações para pessoas de baixa renda, porque o município pode fazer isso nos termos do artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal, nos termos do artigo 23, inciso 10 da Constituição Federal, e também quando a Constituição Federal diz que é dever do Estado, e aí incluído está o município, de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Supremo Tribunal Federal, no final das contas, disse, com todas as letras grandes, que os municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda, sem que com isso viole o Pacto Federativo e sem que com isso também usurpe ou viole as atribuições da Defensoria Pública. Portanto, o advogado assistencialista não é um procurador, ele também não é um defensor, ele atua ao lado da Defensoria, prestando assistência jurídica à população de baixa renda. Decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, que lançou luzes para que a gente entenda efetivamente o alcance da figura do servidor municipal, advogado assistencialista, que presta esse tipo de serviço à população hipossuficiente. Não é um procurador, não é um defensor, mas pode ser instituído pelo município, porque compete também ao município prestar esse tipo de serviço às pessoas de baixa renda, ao lado do que já faz a Defensoria Pública nos termos do artigo 134 da Constituição Federal. Decisão importantíssima porque amplia o acesso das pessoas hipossuficientes à justiça. O Supremo aqui, na minha opinião, acertou. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.